Olá, seja muito bem-vindo ao Tela Rural, começando agora mais uma edição direto do Rio Grande do Norte, para você que nos assiste de qualquer lugar do Brasil. Vamos dar uma olhada no que nós preparamos para o programa de hoje. Em São Gonçalo do Amarante, a nossa equipe foi conhecer a história de José de Santana, o rei do barro. Peguei um amor mesmo pela profissão e comecei a repassar isso para as pessoas. O médico veterinário Rodrigo Azevedo nos mostra na Dica Rural como montar uma cama ideal para o descanso do seu cavalo. Que vem a ser a cama. A cama é o substrato que forra o solo dessas baias. 13 de maio foi comemorado o Dia do Zootecnista e tem matéria sobre o trabalho deste profissional. O zootecnista é preparado para trabalhar na parte de melhoramento genético, na parte de manejo nutricional, atua muito forte no comportamento e bem-estar, tudo voltado para a produtividade animal. No Cura Verde, o professor de farmácia Edivaldo Micali nos fala sobre o mastruz e o seu uso bastante popular contra gripes e infecções. A Organização Mundial da Saúde, ela já elegeu o mastruz como uma das plantas medicinais mais empregadas no mundo. Fica com a gente, o Tela Rural acabou de começar. De vaqueiro a artesão. As mãos habilidosas e a sensibilidade artística fizeram de José de Santana um verdadeiro mestre na confecção de peças de cerâmica. E nós fomos até São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, para contar para você essa história do Rei do Barro. Fomos até Poço de Pedra, distrito rural de São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal, para conhecer esse personagem que há mais de 30 anos é reconhecido pelo seu trabalho utilizando como matéria-prima o barro, seu instrumento de resistência e geração de renda. Com vocês, José de Santana, o rei do barro. Tudo começou, estava desempregado e queria muito ajudar minha mãe. Aí o que eu fiz? Fui pedir um emprego numa cerâmica de tijolo, que faz produção industrial mesmo. Infelizmente, graças a Deus, não tinha um emprego. O cara disse que não tinha, aí eu saí um pouco triste, mas isso foi bom. Quando eu cheguei na metade do caminho, os amigos meus lá da rua disseram, tem um senhor que ele é ceramista e ele está precisando de garotos para ajudar. Eu tinha na época uns 16, 17 anos, aí disse, não, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, ele perguntou, você sabe limpar mato, leirão de roça? Eu digo, sei, queria um emprego. Aí pela manhã eu fazia isso e à tarde ele me botava para preparar o barro no pé. Certo dia eu me irritei com ele, assim, porque o trabalho estava muito pesado, chuva, no sol quente. Eu digo, não, agora eu vou fazer minha carreira só, vou trabalhar para mim. Saí com pouca experiência só da técnica, mas disse, agora eu comecei. Aí foi daí onde comecei a produzir em casa mesmo. Foi assim, o principal foi a família, que todo mundo se agarrou comigo na arte. E eu não tinha clientes, mas eu ia fazendo e queimava as peças do pessoal lá, só para poder botar as minhas e ficava lá encostado. Com o tempo eu fui pegando clientes. Do rio Potengi vem a matéria-prima, que nas mãos desse rei se transforma em arte. São milhares de peças já feitas, artesanato em esculturas, cerâmicas, utensílios domésticos, coleções que já viajaram o mundo e que trazem em sua essência uma história de talento e superação. Mas tudo começou mesmo foi com a força nos pés. Foi amassando o barro que a sua vida teve início. Eu passava o dia todo fazendo isso. A minha história começou nesse aqui. Não sabia fazer nenhuma cumbuca, um copinho de pinga. Quando teve a oportunidade, nasceu das habilidosas mãos do artista a arte que hoje o fez ser conhecido como o rei do barro. Alguém duvida que na cabeça de José de Santana, já naquela época, surgia o sonho de ser um artesão? Eu sonhava. Sempre você está assistindo um desenho, aí aparece a nuvezinha, né? Sonha com um sonho, então eu sonhava assim. Eu imaginava que a minha nuvezinha aparecia. Eu via ele recebendo bastante dinheiro, mas eu não tinha a ambição do dinheiro dele. Eu digo, um dia eu vou ganhar dinheiro que nem esse senhor. Eu ficava pensando. E graças a Deus, cheguei a isso, ganhei muito dinheiro. Mas não pensei só no dinheiro, não. Eu peguei um amor mesmo pela profissão e comecei a repassar isso para as pessoas. Do solo, a matéria-prima. Dos pés de um trabalhador, um sonho. Do barro, a arte que o fez voar longe. Das mãos do Criador, nasce a criatura.
foi assim que os Anjos Nordestinos vieram ao mundo, uma coleção de esculturas que retratam a realidade do Nordeste. O povo nordestino é simples, então o anjo ele representa a simplicidade desse povo e o acolhimento, a bondade que tem no coração, porque o anjo ele já é uma figura boa, quando ele vira anjo porque não tem maldade nenhuma no coração, então assim, vai representar muito para esse povo, porque é um povo que não pode perder essa identidade, de gente humilde. Esse anjo aqui é o que carrega a lenha. Como ele, teimoso, ficou, a mãe mandou ele buscar a lenha e ele ficou demorando para ir. Aí ela chegou e mandou ele trazer toda a lenha de uma vez. Então ele vinha se acabando com a lenha sem poder nem trazer, então vem até o pescoço. A sua arte já participou de várias exposições e ao longo da sua vida, milhares de peças já foram produzidas e centenas de modelos foram feitos. Pelas quantidades de peças que eu já fiz, eu acho que em toda a minha carreira já deu para chegar, eu acho que mais de 50 mil peças. A linha mais que eu produzo atualmente, porque a gente precisa se manter, né? Porque para você fazer as obras maiores demora um pouco para vender, mas é tipo panelas com bocas para caldo, copinhos de pinga, moringas. Em geral, utilitário, travessas, peças para vasos decorativos para jardim. Então assim, é uma série de modelos que chega em torno de uns 250 modelos por aí que se faz. Do barro viemos e para o barro retornaremos, com um pensamento diferente, é claro. Enquanto nos vem o fim, José de Santana enxergou o nascer. Nós já vimos nas últimas dicas que a ingestão de água e a alimentação apropriada para o seu cavalo são fatores determinantes na garantia da saúde e da qualidade de vida do animal. Hoje, o médico veterinário Rodrigo Azevedo nos explica como montar uma boa cama para garantir um descanso apropriado aos equinos. A dica de hoje vai ser sobre a cama e os tipos de cama que fazem parte da baia dos cavalos. Então o que vem a ser a cama? A cama é o substrato que forra o solo dessas baias. Então ela precisa ser macia, plana, limpa e sem umidade. Para que, tendo essas características, ela não venha prejudicar o animal. Então ela precisa ser macia porque o animal, ele por várias vezes vai querer se deitar, vai precisar se deitar na cama. Ela precisa ser plana para que não venha trazer problemas de aprumo para esses animais. Na limpeza e a baixa umidade dessa cama é para diminuir os riscos de doenças de cascos e pele. Vamos falar então quais são os tipos de substrato que podemos usar nas baias dos cavalos. Aqui nós temos a maravalha, que ela consiste em pequenas camadas de raspas de madeira. Essa aqui é uma das camas preferidas pelos criadores e também uma das melhores para os equinos, pois ela permite uma fácil drenagem, vai controlar bem a umidade, ela é um material que é macio e fácil de limpeza. Uma dúvida frequente é de que altura, que quantidade de substrato colocar na baia. Então a gente tem que ter uma quantidade mínima de substrato para forrar pelo menos 15 centímetros desse piso da baia. Aqui nós já temos um pouco do que é o pó de serra, certo? É uma parte, também é uma raspa de madeira, sendo mais fina. Você pode ver que ela solta um pouco mais de um pó quando a gente vai mexendo com ela. Então esse pó, ele tem a vantagem de fazer uma cama um pouco mais macia e também com boa drenagem. O inconveniente é que esse pó, ele pode ser inspirado pelos cavalos e trazer alguns problemas respiratórios. Então, para cavalos que estão em tratamento de problemas respiratórios ou que tem uma predisposição, não é indicado esse tipo de cama. Outro tipo de cama bastante utilizado, talvez o mais utilizado, seja a areia. Ela não vai ter inconveniência, também é de fácil drenagem. E o único cuidado que a gente deve ter é fazer a troca dessa areia de acordo com que ela for sujando ou aumentando a umidade dela. Outro material que pode ser utilizado nas camas dos cavalos são placas de borracha, sendo elas de fácil controle de umidade,
mas com o inconveniente de não absorver urina e por isso ter que ser feito uma limpeza durante várias vezes por dia, para que não traga problemas para o animal. Outros 2 tipos de substratos que também são utilizados para forrar a baia dos equinos é a palha de arroz e o bagaço de cana, sendo eles também de uma boa maciez e bom de drenagem, mas com um inconveniente que deve ser observado, que alguns animais costumam se alimentar dessa cama, o que não é desejado. Então a gente tem que aumentar o fornecimento de forragem para esses animais para que eles não tenham o interesse ou a necessidade de ter que vir se alimentar desses substratos. E se tiver algum animal que a gente observe que está querendo se alimentar desses substratos, o indicado é trocar por um outro tipo de substrato. Depois do intervalo, tem uma matéria em comemoração ao Dia do Zootecnista. E também o quadro Cura Verde, a planta é de uso bastante popular, o mastruz. Fique com a gente, nós voltamos em instantes.